Bom dia, pessoal. Aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham uma boa semana. Um feliz sábado a todos, né? Hoje nós vamos ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Nós precisamos compreender o que Deus quer que nós aprendamos através da orientação do Santo Espírito Santo, que onde o Espírito Santo nos vai abrindo a mente, nos vai ensinando, e nós temos que aprender. Nós estamos estudando a lei e o Evangelho, né? Então, por que nós precisamos aprender? O que eu vou falar para vocês que estão me ouvindo, os que depois vão ouvir? Por que nós temos que aprender? Como é que você sabe se uma coisa é verdade, dita por uma pessoa, se você não estudou aquela palavra? Como é que nós vamos saber os ensinos de Deus se nós não abrimos a Escritura para nós aprender, estudar ela e pedir orientação? E Deus nos vai mostrando, cada estudo que nós faz, cada leitura que nós faz, Deus nos mostra um pontinho para nós aprender. Cada dia é um degrau que nós vamos subindo. É isso que Deus quer. Deus quer conversar conosco todos os dias através do estudo da Santa Escritura. É o que nós estamos fazendo nesse santo dia de sábado. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá no Salmo 40, no versículo 7 e 8. No Salmo 40, no versículo 7 e 8. E é assim nós vamos estudando. A Bíblia nos ensina que nós devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito e regra sobre regra. Muitas coisas nós vamos entender quando nós estudamos no Velho Testamento. Outras coisas nós vamos entender do Novo Testamento, porque é o seguinte, muitas coisas do Novo nós precisamos ir no Velho, muitas coisas do Velho nós precisamos vir no Novo. É assim que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita por 40 homens em pontos diferentes, 400 anos. Deus foi orientando e hoje nós temos essa maravilha na mão, que é uma bênção de Deus, que é o GPS para nos levar até a Canaã celestial. Então, vocês já pegaram? Ou se vocês preferirem anotar a passagem, não tem problema não, pega um papel, uma canetinha e pode anotar. Aqui fala assim, que foi predito a respeito de atitude de Cristo para com a lei de Deus. O que Cristo foi dito? Ele fala, né, esse predito significa aquilo que foi dito ou declarado antes do acontecer. E Jesus falou, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, eu predito, e tem outro significado desta palavra, vocês podem estudar. Fazer. Então, eu disse, eu quem? Jesus fala, então, eu falo assim, então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, grande me faz atirar a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meus corações está a tua lei. Jesus falou, ó, grande. Ele fala, então, vamos repetir, para nós entender bem isso aqui que Jesus falou. Ele fala assim, então eu disse, eis aqui estou. Jesus falou, eu estou aqui. Jesus deixou o trono dele e veio nesse mundo para pagar uma dívida minha e de cada um de vocês, para nós ter o direito da salvação eterna. Eu falei, então, eu disse, eis que estou aqui no rolo. No rolo que naquele tempo não era livro desfolhado, igual nós folhamos a Bíblia hoje. Era escrito num pergaminho, era rolo. Por isso que ele fala, no rolo. Ia ler a passagem, então desenrolava aquela passagem no rolo para poder estudar. Então, por isso que ele falou, no rolo, né? Então, eu falei, eis que estou aqui, estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, e agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. A lei estava dentro do coração de Jesus, sim, mas ele é o dono da lei. Quando criou esse mundo, foi escrito assim, esse mundo era vazio e sem forma, nós já falamos outras vezes, mas é bom a gente tornar a repetir. Esse mundo era vazio e sem forma, o Espírito de Deus bailava ou andava sobre ele, tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele, Jesus. Então, fala assim,
me agrada a tua lei. A lei de Deus agrada. E quando nós começamos a estudar e ver a lei de Deus, como ela é favorável para nós, que ela nos ensina a andar nos caminhos de Deus, que ela ensina a nos trilhar certinho, né? Então, uma vez procuraram para Jesus, falou, mais 10 mandamentos é muito. Esse número 10 parece um absurdo. E Jesus falou, então vamos transformar em 2. Foi falado para Pedro. Amará a Deus sobre todas as coisas, colocou os 4 mandamentos. E é o próximo igual a ti mesmo. Entrou os outros 6, que é não matar, não adulterar, não falar falso testemunho, então não cobiçar, entrou tudo ali. Então, a lei é isso, Deus preocupando conosco, né? Agora você vai lá no livro de Hebreus está bem caminhando para o final da Bíblia. Eu não vou dar página da Bíblia, porque muitas Bíblias, ela muda o número da página. Então, mas é no livro de Hebreus, vocês podem ir lá no capítulo 8, versículo 10. Hebreus 8, versículo 10. Aqui ele fala assim, qual é a primeira promessa do novo concerto? Teve uma promessa do novo concerto? Teve uma promessa. Qual é que foi então, essa promessa que foi feita? Foi atraveszinho. E ele fala assim, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração escreverei. Qual é o concerto então que Jesus está falando? Colocarei a lei. Porque lá no Velho Testamento existia o sacrifício de animais. Hoje não precisa fazer mais. Se você vê uma seita fazendo sacrifício, para começar está totalmente fora das coisas de Deus. Quando Jesus foi crucificado, o véu foi rasgado de cima a baixo, e porque falando assim, não precisa mais sacrifício de sangue, porque ele derramou seu sangue ali na cruz, pagando os pecados. Então ele fala que então colocar aqui, eu colocarei o quê? A lei no seu entendimento e no seu coração escreverei. Hoje nós temos que ter entendimento. Por quê? Por que você sabe que você fez uma coisa errada? Se você transgrediu uma lei de trânsito, você sabe que você errou, você transgrediu. Então você sabe, porque ela foi colocada, a lei foi colocada. Tanto a lei de Deus como a lei do homem está na nossa mente, assim, para nós aprender. Olha, essa rodovia é para 100, e você anda nela 120, 130, e lá na frente a polícia rodoviária te para e te multa. A polícia foi errada? Não. Muitos acham que a polícia estão ali para ganhar dinheiro para o governo e fazendo as coisas. Mas se você tivesse mantido a velocidade da pista, você não tinha sido multado. Ela podia até te parar, pedir a tua carteira, pedir os documentos do carro e te desejar uma boa viagem. Mas quando nós transgredimos, então tem que pagar o preço. E assim também na lei de Deus. Quando nós transgredimos a lei de Deus, pecamos, porque nós vivemos num mundo de pecado, então as consequências vêm. Deus nos perdoa, mas a cicatriz fica, né? A cicatriz fica. Portanto, Jesus tem uma cicatriz na fronte, nas mãos, nos pés, ao lado dele, porque ele pagou um pecado muito caro nosso. Foi muito caro, ele tinha que pagar, e a cicatriz, então, eles estão levando com ele para a eternidade. Essa cicatriz nunca vai sair da mão de Jesus, porque o ser humano, o dia que nós te subir com ele para a Canaã celestial, nós vai ver o preço que ele pagou, ver as marcas do nosso pecado ali, que foi pago, foi resgatado. Então, essa é a lei que ele fala. Agora eu escrevi ela onde? Dentro do seu coração, na sua mente, não esqueça, né? Nós vivemos no mundo de pecado. Aí fala assim, mas Deus não ama o pecador? Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Deus nos dá oportunidade todos os dias de nós poder ouvir a voz dele através da pregação do Evangelho. Jesus já tinha falado isso de pregação do Evangelho. O que ele falou para os discípulos? Vocês ficam aqui em Jerusalém,
até receber o poder que vem do céu, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e vocês saem pregando o Evangelho. Vocês são a minha testemunha. Nós que estamos estudando a palavra de Deus, passando para outras pessoas que sabem, que nunca estudou a palavra de Deus, nunca teve a oportunidade de abrir a Bíblia para ouvir a voz de Deus, nós estamos sendo a testemunha de Jesus. Nós estamos falando aquilo que Ele pediu. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Uns têm bastante luz, clareia muito, às vezes a nossa luz é um pouquinho menor, mas através do estudo da Santa Escritura, nós estamos colocando mais azeite no candeeiro para ele iluminando cada vez mais. Ele também falou que nós é o sal da terra. O sal serve para temperar. Você não pode exagerar com o sal, mas não pode deixar sem sal, tempero. Nós temos que ir pregando o Evangelho através disso daqui. Continua no livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 6 agora. É só vocês voltam dois versículos para trás aí, 4 versículos. Nós estávamos no 10, volta aqui no versículo 6. Qual é a relação de Cristo para com o novo concerto? Qual é a relação de Cristo para com o novo concerto? Tem uma relação? Sim, tem uma relação. Foi Ele que veio para fazer o novo concerto, foi Ele que falou que colocaria na nossa mente, foi Ele que pagou o pecado. Então, fala assim, mas agora alcançou Ele o ministério, tanto mais excelente quanto mediador dos melhores concertos, que está confirmado em melhores promessas. Ele chegou e falou, o concerto é meu. Muitos acham que Jesus veio abolir aquilo que foi escrito. Não, a lei de Deus é uma lei eterna. A lei de Deus não muda. A lei do homem muda. Se nós olhar o nosso Congresso, vive criando lei, desmanchando lei, é uma confusão que muitas vezes fica difícil de entender qual é que é a lei. Não, essa lei foi do artigo tal, hoje essa lei é do artigo tal, lei de homem. A lei de Deus mantém. Portanto, uma vez, quando foi levar aquela mulher que tinha pegado ela em adultério perante Jesus, eles já chegaram falando para Jesus, olha, esta mulher foi pegada em adultério e a lei de Moisés, não foi a lei de Deus. Deus nunca mandou matar. Deus só quer salvar, Deus nunca mandou matar. Mas aí ele falou assim, essa mulher foi pegada em adultério e a lei de Moisés fala, se pegar em adultério tinha que tirar pedra, matar apedrejado. Por que levaram até a Jesus? Se era uma lei escrita que tinha que ser morta, eles não precisavam levar até Jesus. Outra coisa, como levaram aquela mulher para falar para Jesus da lei humana e não levou o que estava com ela? Você já viu uma mulher adulterar sozinha? Ou um homem adulterar sozinho? Tem que ter os dois, né? Mas eles fizeram isso para ver o que Jesus falava. Jesus falasse assim, pode jogar a pedra, pode matar, ele estava descumprindo uma lei. E é justamente isso que eles queriam. Se ele falasse assim, não mata, ele também estava descumprindo a lei, porque a lei tem que ser cumprida. Então, eles falaram, agora nós pega ele nos flagrantes das leis. Mas Jesus sabe tudo, o coração do ser humano, ele sabe o nosso estudo aqui, ele está vendo nós estudando e pedindo para ele nos aprender a andar nos caminhos dele. O que Jesus falou? Levantando e falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles atiraram a pedra na mulher, vocês sabem a história, ou vocês já ouviram falar da história? Saiu um por um, porque tudo era pecador. E talvez o cara que estava deitado muitos já tinham deitado com aquela mulher, ou muitos que tinham deitado com ela, estavam ali. Foi uma armação para tentar pegar o mestre, para ver se ele desobedecia a lei. Então a lei foi feita para obedecer. A lei é pesada? Não, a lei não é pesada, né? Isso. Então fala assim, depois que você conhece a lei, você sabe que pecou. Se você não conhecesse a lei, você não sabia que tinha pecado. Então o pecado vem através do conhecimento.
O único pecado que nós de nascença é o pecado original. Em pecado minha mãe me concebeu. Mas você não é obrigado a viver pecando. Mas nós vivemos num mundo de tanta angústia, de tanto sofrimento e de tanta maldade que às vezes você está no pecado. Eu gosto de usar uma palavra do pastor Alexandre Gorion, que ele fala assim: o pecado é como se fosse um telefone. Quando o telefone toca, você está ouvindo o toque dele. Se você não colocar a mão naquele telefone, você está no ato pecaminoso. Você ainda não pecou, mas você está no ato pecaminoso. Quando você pega no telefone, você pecou. Talvez tenha as coisas que passam na tua frente, que você cobiça, você tem desejo, mas você não praticou. Você ficou no ato. Mas na hora que você pratica, você entrou no pecado. Por isso que a lei de Deus, ela mostra o que não pode fazer. Mas Deus é um Deus tão bondoso conosco, um Deus de amor e misericórdia, que deixou você livre. Você é livre para estudar a palavra dele, para ele te ensinar o caminho que deve andar, e ele só mostra o caminho. Se você quiser desviar, não é Deus que está desviando nós, é por nossa própria conta, tá? Vamos estudar mais algum versículo. Você mantém ainda no livro de Hebreu, agora no capítulo 8, versículo 3 e 4. Mantenha ainda em Hebreu, versículo 3 e 4. Fala assim: como é de outra maneira descrita esta mesma obra em favor do homem? Como é que é escrita essa mesma obra, a obra de Cristo em favor do homem? Como é que é escrito? Fala assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer a si dom como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existir aquele que ofereceu os dons segundo a lei. Quem que ofereceu segundo a lei? Jesus ofereceu segundo a lei. O povo, quando Deus falou para Moisés que tinha que fazer ali um santuário, que o povo fazia ali, que tinha um lugar, tinha onde o povo levava o sacrifício para ali. Então ali tinha uma bacia, tinha um altar, o povo levava o animalzinho, colocava a mão no animal, confessava seus pecados, o sacrifício era feito, espigido nos quatro cantos, que era parecido um chifre, o altar, e aí o sacerdote também jogava na cortina e lavava. Uma vez por ano, não era o sacerdote, era o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo. Então tinha o lugar ali do sacrifício, tinha um lugar santo onde ficava o candelabro, a mesa dos pães, e tinha um lugar santíssimo onde ficava a arca da aliança. Ali estava o cajado de Moisés, estava tudo ali. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava neste lugar, ele amarrava uma corda na cintura para entrar lá. E o povo ficava ali do lado do acampamento, aguardando, ansioso. Aí você pode me procurar, meu querido irmão que está estudando, por que essa corda que ele amarrava na cintura? Qual era o significado dessa corda? Porque se ela entrasse lá dentro e Deus não aceitasse, ele era morto ali. E ninguém podia entrar naquele lugar, senão era morto. Que jeito que ia tirar o corpo? Puxava pela corda o corpo daquele sumo sacerdote, se fosse morto ali. Mas quando ele entrava lá, que vinha fumaça, Deus estava ali presente, tudo, e ele saía, o povo ficava feliz. Foi perdoado os pecados, foi aceito aquele sacrifício que você fez, foi perdoado. Então o povo fica ali. Mas o povo voltava a pecar. É o que acontece conosco hoje. Não é porque você está estudando a Bíblia, eu espero que você se torne um cristão, se entrega a Jesus Cristo, se batiza, mas não é por isso que você não vai pecar. Você vai pecar, meu querido, enquanto nós estiver aqui, né? O apóstolo Paulo ele fala assim: filhinhos, cuidais para não pecar. Cuidais para não pecar. Mas se por acaso você pecar, lembra que no céu nós temos um advogado, o Cristo justo. Hoje ele está como um advogado nos defendendo.
mas um dia ele vem como juízo para fazer o julgamento, né? Esse cuidado a gente tem que ter. Então, depois que aconteceu, por que agora não precisa fazer mais? Já falamos no começo, Jesus morreu na cruz, porque o salário do pecado era morte. Está lá desde o começo. Deus falou, olha, cuidar para não pecar, porque o salário do pecado era a morte. O que o povo fez? Pecou. Tinha que tudo morrer. Se Jesus não tivesse vindo aqui para pagar o preço, a lei ia cobrar. E você tinha que pagar. Então, pagar a morte. Jesus falou, pai, deixa que eu resolva esse problema da lei. Foi nós que criamos? Foi. Os anjos não podem ir lá, então pode deixar que eu vou pagar essa dívida grande, eu vou fazer esse sacrifício, vou derramar meu sangue, vou pagar para dar os direitos deles ter salvação eterna. E Jesus fez a lei, Jesus cumpriu a lei de pagar o preço da morte. E hoje não precisamos fazer mais esse sacrifício de derramamento de sangue. Não é nem sacrifício, nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador. Por isso que ele falou, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tudo que pedir para o meu Pai no meu nome eu farei. Que Deus abençoe cada um de nós e nos dá sabedoria para andar nos caminhos do Criador. Até o próximo estudo.